alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nós estaremos, dando início nessa videoaula falando sobre a colonização francesa e, a fixação dos limites territoriais, tudo bem? Essa videoaula aqui, ela vai ser bem, vamos dizer assim, interessante, porque até então a gente sempre só fala, assim, rapidamente sobre a colonização, mas hoje eu resolvi falar com vocês aqui, se aprofundar um pouco mais, sobre essa influência francesa no continente americano. Então, bora iniciar nossa aula, Primeiramente, que nem eu citei para vocês aqui, o meu maior foco hoje dessa videoaula é não falar só sobre os franceses aqui no Brasil, mas sim, em toda parte, vamos dizer aí, do continente americano, tá bom? Então, primeiramente, a gente vai falar sobre, a França Antártica, que vai ser a região, que eles vão acabar batizando, que fica no Rio de Janeiro. Mas vamos lá pensar como foi que surgiu tudo isso daí, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, desde o século, que a gente fala aí, meados do século XVI, que os franceses, eles já, vamos dizer assim, rondavam aí o Mar Atlântico. E eles, acabaram fazendo aí contato com os primeiros indígenas, vamos dizer aí, da região do Rio de Janeiro, e eles já começaram a fazer aquela famosa prática de escambo, que a gente sabe que seriam de trocas. E esses indígenas acabaram fornecendo aí o que a gente hoje conhece como pau-brasil. E esses franceses, eles começaram a comercializar esse produto lá na Europa, o que fez, a gente vai dizer, com que os portugueses, de fato, que até então eles só exploravam no nosso território, eles começassem, de fato, a pensar numa colonização, tá bom? A gente vai dizer que os franceses, além de exploração, uma grande parte deles, mas principalmente a gente vai dizer, de huguenotes, que nada mais eram do que os protestantes, fugidos da Europa durante daquele período, eles começaram, a fazer colônias e fundaram na região, da Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, o que a gente conhece como a França Antártica, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, essa colonização aí vai trazer tanta insatisfação para o governo português que apenas, o Mendes Sá, nesse caso aí a gente vai falar, o nosso governador-geral, que vai ser o responsável por conseguir, vamos dizer assim, expulsar esses invasores do nosso território. Mas, gente, só para vocês terem uma ideia, essa expulsão ela vai demorar assim, por muito tempo, então ela vai ser entre o ano de 1557 e 1575, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, essa expulsão demorou tanto tempo que eles chegaram, nesse caso aí, a gente vai dizer esses colonizadores franceses, até fundar uma cidade, o que a gente conhece hoje como São Sebastião do Rio de Janeiro. Tudo bem? Claro que depois eles acabaram sendo expulsos, Teve uma parte aí que acabou migrando para a região que a gente conhece, como a França equinocinal, que no caso seria do Maranhão, que eu já vou contar para vocês aqui, tá? O que a gente conhece, popularmente hoje como Maranhão, ela vai ser batizada como a França equinocinal e ela vai ser fundada, vamos dizer aí, em meados de 1612, que é quando 3 navios franceses, eles acabam chegando na região, da Ilha do Maranhão. Eu sempre comento com os meus alunos, o Brasil tem 3 capitais que são uma ilha, e nesse caso aqui, a gente fala que São Luís, ela seria referente a uma dessas ilhas aí também, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que ele recebe esse nome de São Luís em homenagem, ao famoso Rei Sol, Luís XIV, lá na França, que era ele que governava durante esse período da França, e não só por isso, ele vai ser um dos maiores investidores desses empreendimentos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, esses navios, eles vieram com 500 homens, e eles já começaram, vamos dizer assim, não com característica de apenas de exploração, mas sim de colonização. E só para vocês terem uma ideia, gente, novamente, os franceses e os portugueses vão acabar brigando, por essa dominância, até porque os franceses, eles estavam fazendo principalmente comércio com o que a gente chama como as drogas do sertão, Então, eles já comercializavam esses produtos lá na Europa. E isso vai acabar trazendo uma insatisfação tão grande para os portugueses que eles vão acabar se organizando um exército junto, com a população brasileira, e aí sim vão conseguir expulsar, esses franceses da região do que a gente conhece hoje como São Luís. Tá bom? Claro que algumas, vamos dizer aí, colonizadores
voltam para a França e outros acabam subindo um pouquinho mais, né, o mapa, o que seria hoje que a gente conhece, né, como a Guiana Francesa, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, então aqui, né, tem a região do Rio de Janeiro, tem a região aqui do Maranhão, tá? E aqui o que a gente conhece como a Guiana Francesa, tudo bem, gente? Então, bora aqui, né, continuando falando sobre, né, a colonização, não só na região da Guiana, mas também na região do Caribe. Só para vocês terem uma ideia, né, a partir do século XVII que eles vão acabar, né, ocupando a ilha de São Cristóvão, no que a gente, né, vamos dizer assim, fica localizado na região do Caribe. Além disso, eles também vão acabar ocupando, né, o que a gente conhece aqui como as Ilhas Martinica, a Dominica, a Guadalupe, São Domingos, o que a gente vai conhecer mais popularmente hoje como Haiti. E só pegando um pouco desse embalo aí, gente, a região do Haiti vai ser uma região que vai trazer bastante lucro para os franceses, porque lá se plantava o açúcar, né? Então, só para vocês terem uma ideia, esse açúcar acaba até prejudicando o comércio aqui no Brasil, até por se utilizar aí de muita obra escravas, né? Vamos dizer assim, os franceses, eles tinham esse produto num custo muito barato, tá bom? Além disso, eles ocuparam também a região da Granada, da Santa Lúcia, São Bartolomeu, São Martinho, Santa Cruz, e aí sim, no ano de 1643, conquistam a região da Guiana, tá bom? Que nem vocês conseguem observar aqui, né, o mapa, seria a região aqui das Antilhas, tá bom? Então, eu fiz questão até de pegar esse mapa aí que eu achei bastante interessante, porque ele mostra um pouco, né, vamos dizer assim, dessa conquista francesa, tá bom? Além disso, a gente também pode falar, né, que eles acabaram conquistando a região da América do Norte, que dá para vocês observarem aqui ó, o mapa, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, oh meu Deus do céu, aí, voltando, né? Só para vocês terem uma ideia, esses franceses, eles já navegavam a região da América do Norte desde o ano de 1524. Mas a gente vai dizer assim que a ocupação, de fato, né, porque ela tinha mais um intuito mais exploratório de colonização, só vai ser efetuada 10 anos depois, tá? E aí sim, eles vão acabar, né, criando o que a gente conhece como a Nova França, que seria essa imagem aqui, que dá para vocês observarem, tá bom? Então, que nem vocês estão vendo aqui, eles formam, né, a Nova França, e subindo um pouco mais, né, eles acabam também pegando a região do Canadá, eles fundam o que a gente conhece como Quebec, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, Quebec ela vai ser fundada no ano de 1608. Além disso, eles acabam ocupando novamente a região ali da América do Norte, pegando o que a gente conhece hoje, né, como a Louisiana, eles vão ocupar entre o ano de 1680 a 1682, né, e Nova Orleans, que posteriormente, né, vai ser capital aí, né, de Louisiana, no ano de 1718, tá bom? Claro que, quando a gente fala assim, historicamente, né, vai ter um período chamado aí a Guerra dos Sete Anos, que vai ser um conflito entre franceses, né, e ingleses dentro do território americano. E só para poder resumir aí, né, os ingleses eles acabam vencendo e claro que, né, quem vai se beneficiar muito isso daí vai ser, né, os colonizadores das 13 colônias, o que a gente vai dizer os estadunidenses. E aí só para vocês terem uma ideia, grande parte, né, dos territórios aí que pertenciam aos franceses, principalmente na região aí da América do Norte, praticamente eles vão acabar, vamos dizer assim, renunciando, né, a esses territórios aí. E só para vocês terem uma ideia, né, dessas poucas conquistas que eles conseguiram pegar, o que de fato, né, acabou ficando na sua mão seria o que a gente conhece aí como a Guiana Francesa, tá bom? A região das Antilhas, que eu já mostrei para vocês no mapa, e a região aqui de Nova Orleans, tá? Então, seria de fato a região que permanece aí, né, com os franceses, porque grande parte dos outros territórios foram reconquistados ou foram conquistados. Tudo bem, gente? Bem, que nem eu falei para vocês, seria uma aula rápida, né? A gente já comentou sobre a colonização francesa no continente americano. E agora, né, a gente vai falar um pouco, né, dos tratados que já teve entre Portugal e Espanha, que nada mais seriam, né, do que acordos de limites territoriais, né? Até uma forma, vamos dizer assim, de literalmente
vamos dizer assim, legalizar, né, os territórios que pertencem de fato aos portugueses e aqueles que pertencem aos espanhóis. Então, claro que a gente sabe, né, a gente já falou sobre o Tratado da Bula Intercoetera, a gente já falou sobre o Tratado de Tordesilhas, né, mas muita coisa aí acaba se mudando por conta da União Ibérica, né, então a gente vai dizer assim, que a União Ibérica, né, quando ela faz essa junção entre o Reino de Portugal e Espanha, acaba, se vamos dizer assim, não tendo mais o tratado do que a gente conhece como, né, sendo o de Tordesilhas. Mas claro, quando Portugal ele pega novamente a sua soberania, novos tratados territoriais têm que ser assinados, né? Então, o primeiro tratado aqui que a gente já consegue observar, né, pelo o slide, seria o Tratado Provisional de 1681. Então, só para vocês terem uma ideia, esse vai ser o primeiro tratado, né, em que reconhecem a soberania dos portugueses na região do Rio da Prata. Gente, a região que a gente conhece, né, como Rio Grande do Sul e Uruguai, ali vai ter, vamos dizer assim, várias acordos, várias brigas que vocês não têm ideia. Então, assim, Colônia do Sacramento, ela vai ser uma região, assim, que vai ser muito contestada, porque uma hora tá com os portugueses, outra hora tá com os espanhóis. Então, nesse primeiro tratado, a Colônia do Sacramento, ela pertence, né, que vocês conseguem observar, aos portugueses. A gente já observa que no segundo tratado de 1713, né, os franceses, eles estavam, até por conta da Guiana Francesa, eles tentavam muito ainda fazer essa conquista territorial com o Brasil. Então, de fato, vai ser assinado um acordo, né, dizendo assim que o Amapá ele seria o limite dos territórios e os franceses deveriam ficar na região da Guiana Francesa, né? Além disso, né, desse tratado aí, a gente também observa que em paralelo, já que o nosso foco aqui é tratados entre Portugal e Espanha, que Espanha, até que enfim, ela realmente, né, oficializa, ela reconhece a soberania de Portugal em Colônia do Sacramento. Então, é como se ela retirasse qualquer tipo, vamos dizer assim, de intenção que ela poderia ter naquela região. Mas não contente, né, vai ser assinado no ano de 1750, o que a gente conhece como Tratado de Madrid, em que vai dizer assim o seguinte, tá? Que Portugal ele deveria devolver a Colônia do Sacramento, né, aos espanhóis, mas em troca, né, claro que os portugueses não iam perder esse território à toa, mas em troca eles pegariam a região, né, que seria chamada de Sete Povos das Missões. Só que essa região, gente, tinha muito, como é que eu posso estar dizendo para vocês? Território de dominância jesuíta. Então, isso daqui vai trazer uma insatisfação muito grande, porque vai acabar tendo uma luta entre os portugueses, né? E a gente consegue observar aí os indígenas juntos com os jesuítas, e até porque eles não queriam, vamos dizer assim, abandonar as suas terras, né? E a gente sabe que durante esse governo, né, do ano de 1750, quem governava de fato Portugal era o Marquês de Pombal, e Marquês de Pombal, gente, ele era totalmente assim contra essas ações jesuíticas, então assim, de fato ele queria acabar com esses caras. E isso daí vai acabar até originando o que a gente conhece hoje popularmente como as guerras guaraníticas. Claro que após muitos conflitos, muitas confusões, muitas mortes aí, né, essa região vai ser, vamos dizer assim, dominada. Mas isso vai acabar fazendo com que 11 anos depois seja assinado o Tratado de El Pardo. O que seria, né, esse tratado? Era praticamente anular o Tratado de Madrid, né? Então, esse Povos das Sete Missões, que ele fica na região do que a gente conhece hoje como Rio Grande do Sul, né? Então, faria-se o seguinte, até a região de Santa Catarina pertenceria aos portugueses, Rio Grande do Sul, né, vamos dizer assim, de um modo que fique mais didático para vocês entenderem, pertenceria aos espanhóis e a colônia del Sacramento, né, que nesse caso ficaria no Uruguai, pertenceria aos portugueses, tá bom? Até porque eles achavam que aquele território não valia tanta pena assim, né, para chegar até ter uma guerra, né, contra esses indígenas. Então, realmente, o Tratado de Alparda, ela vem para, né, literalmente anular o Tratado de Madrid. Claro que não satisfeitos novamente, né, no ano de 1777, vai ser assinado o Tratado do Santo Ildefonso, e o objetivo dele, gente, era retomar novamente o Tratado de Madrid, né? E aí eles falavam assim o seguinte, já que o Tratado de Madrid
dizia que todo o território, vamos pegando aqui a região sul, até a região do Rio Grande do Sul deveria pertencer, né, a Portugal. Então, a Espanha, durante esse período, ela acaba deixando de fato, né, o estado de Santa Catarina, tá? Em compensação, Portugal, né, por conta, vamos dizer aí, dessa desistência da Espanha dessa região, ela estaria devolvendo, né? Portugal estaria devolvendo o que a gente chama, né, a colônia do Sacramento, que ficaria no Uruguai. E só para vocês terem uma ideia, então, assim, o território, né, dos espanhóis, ele aumentaria, vamos dizer assim, né? Então, teria uma expansão territorial, porque além deles conseguirem, né, os 7 povos das missões, até porque os portugueses não queriam mais esse território, eles ainda conseguiam a colônia do Sacramento. Então, o Brasil, nesse tratado, ele ficaria como limite territorial a região de Santa Catarina, tá? Ou seja, esse tratado, os portugueses, eles estavam perdendo, não estavam ganhando nada com isso. Mas claro que a gente sabe, né, que os portugueses aí, eles nunca querem deixar nada para trás. Um novo tratado em 1801 vai acabar sendo assinado, que é o Tratado de Badajoz, tá? E eles vão fazer assim o seguinte, né, Portugal, ele vai acabar dando uma região, né, que é chamado de Olivença, que fica na Europa, gente, só para vocês terem uma ideia. E em compensação, né, Portugal, ele vai acabar ganhando a região que a gente conhece aí como os 7 povos das missões, ou seja, né, a região aí que essa região pertence ao Rio Grande do Sul. Vamos dizer com que esse último tratado, ele faça com que o Brasil, ele praticamente chegue, né, aos limites territoriais do que a gente conhece hoje em dia. Mas claro que, né, gente, muita coisa ainda vai rolar, muitos acordos ainda territoriais serão assinados, não só, né, durante o Brasil colônia, a gente fala aí, né, no Brasil monárquico, mas também no Brasil república, tá bom, gente? Bem, para poder finalizar aqui, né, a gente vai falar sobre a declaração de guerra, né, que os portugueses fizeram aos franceses, né, já que o foco da nossa aula foi falando um pouco sobre essa colonização francesa, né, a gente não poderia deixar de fora esse conflito aí, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, após a Revolução Francesa, que vocês já estudaram, e a gente sabe que Napoleão Bonaparte, ele acaba subindo ao poder, né, e Napoleão Bonaparte, ele acaba fazendo várias conquistas territoriais lá na Europa, e como ele não conseguia de forma alguma derrotar os ingleses, perdão, ele acaba criando algo que a gente chama como bloqueio continental, que era mais ou menos assim. Ele falava que nenhum país, né, sobre a sua dominância da Europa deveria fazer comércio com os ingleses. E vai ter 2 países aí, né, porque eu já contei para vocês, até porque aqui no canal do meu YouTube tem uma aula falando, né, sobre o período napoleônico. Tá bem bacana, eu indico para vocês aí, tá? Que acaba fazendo um apêndice com o que eu estou dizendo agora. E só para vocês terem uma ideia, 2 países vão acabar desobedecendo, né, que vai ser Portugal e a Rússia, né? Por que Portugal vai desobedecer aí? Até porque literalmente a gente sabe, né, que os portugueses eles dependiam muito, né, de produtos que vinham da Inglaterra. E só para vocês terem uma ideia, um dos patrocinadores, né, que vai trazer a família real para o Brasil vai ser os ingleses. Até porque os ingleses agora eles estão de olho não só no comércio da Europa, mas principalmente com o comércio que tem aqui no continente americano, tá bom? Enquanto isso, a França ela já tinha assinado um tratado, gente, com a Espanha, falando assim o seguinte, tá? Quando Portugal ela fosse invadida, que esse território ele deveria ser dividido entre essas 2 nações, ou seja, Portugal ele seria dividido entre Espanha e França. Claro que quando a família real portuguesa ela foge aqui para o Brasil, quem tem que aguentar todo o perrengue aí é a população portuguesa. Mas assim, só para ficar uma coisa mais, vamos dizer assim, didática, a gente sabe que os portugueses vão acabar levando a melhor, né? O próprio Napoleão depois ele vai ser derrotado, né? Conforme ele vai tentar fazer sua expedição na Rússia e ele vai acabar sendo exilado aí, tá bom? Durante esse período, a gente vai dizer que Dom João VI, né, como uma forma de tentar retaliar os franceses, ele vai acabar fazendo uma declaração de guerra à França, né?
Mas claro que Dom João VI, gente, ele não vai guerrear com Napoleão diretamente, mas ele vai declarar guerra principalmente à colônia, né, que a gente conhece aqui como a Guiana Francesa, que faz divisão territorial, né, com o Amapá, aqui na região do Brasil. E só para vocês terem uma ideia, a Guiana Francesa, assim, ela se, vamos dizer assim, se rende facilmente, até porque, assim, o foco, né, de Napoleão está sendo em conquistas territoriais na Europa e tá pouco se importando o que está acontecendo aqui, né, no continente americano. Só para vocês aí ter uma noção do que estava acontecendo, o Haiti, ele vai acabar se tornando independente nesse processo aí de governança de Napoleão Bonaparte. Então, assim, eles vão se aproveitar desse cenário de instabilidade e vão se tornar o segundo país, né, independente aí. Lembrando que o primeiro país independente vai ser os Estados Unidos, tá bom? Gente, só para vocês terem uma ideia, então Dom João ele acaba conquistando a região da Guiana Francesa e ela acaba sendo anexada ao território brasileiro. Claro que depois que Napoleão Bonaparte ele é exilado, né, no ano de 1815, esses territórios aí, vamos dizer, acaba sendo devolvido porque a família de Bourbon, né, que nesse caso aí seria a governante antes, né, da Revolução Francesa, ela acaba retomando seu trono, né, e através do Congresso de Viena, vamos dizer assim, que fica acordado que todos os territórios que pertenceram à França antes da Revolução deveriam ser devolvidos, né, ou então, nesse caso, poderia ter uma declaração de guerra. E Dom João VI acaba devolvendo esse território aí, né, que a gente conhece como a Guiana Francesa, para, né, o rei, que nesse caso seria Luís XVIII. Tudo bem, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário aí que eu estarei respondendo. Por favor, deixa aquele like bacana aí no vídeo, tá bom? Para incentivar a gente cada vez mais a fazer mais produções, tá bom? A gente continua falando, né, um pouco mais sobre essa dominância aí, aqui no continente americano, tá bom, gente? Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma.